sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela é o Elo. Estava com saudades depois de um período de férias, que a gente reprisou alguns programas para relembrar histórias lindas de 2025. Iniciamos então a temporada de 2026. E não poderia ser diferente, falar de um assunto que envolve toda a família: educação. Vamos falar então sobre um assunto que tem preocupado gestores e educadores: a evasão escolar e os índices de desempenho da educação no nosso estado. Quando começamos a preparar esse programa, eu questionei se a evasão escolar era uma das principais dores da educação. E eu recebo hoje uma mulher que tem se dedicado a transformar a educação pública com sensibilidade e muita gestão. Então, seja muito bem-vinda, professora Magda, secretária de Educação da cidade de Guaíba. Um prazer te receber aqui, Magda. Muito obrigada, eu fico muito feliz. E tu sabe, quando a gente fala em educação, meus olhos brilham, né? A gente falar sobre crianças, adolescentes, profissionais. Isso é tão bom, porque a gente vê assim, um crescimento, né? E é um crescimento positivo. Muito bom. Que dia que vão iniciar as aulas lá em Guaíba? Iniciam no dia 19 de fevereiro, é o início das nossas aulas, sendo que os nossos profissionais e professores de educação retornam agora no dia 9 de fevereiro. Para deixar tudo lindo para esperar os nossos alunos. Isso aí, nós temos um acolhimento muito legal, então vamos por partes, né, até chegar no primeiro dia letivo mesmo. Perfeito. Magda, os dados hoje mostram que o Rio Grande do Sul vem enfrentando desafios importantes. As notas dos alunos nas avaliações nacionais ainda estão abaixo do esperado, o que coloca o estado em uma posição preocupante no ranking da educação brasileira. Mas também há boas notícias, exemplos inspiradores que mostram que é possível mudar. Nós tínhamos essa preocupação lá em Guaíba, né, Magda? Eu queria que tu falasse um pouquinho então sobre isso, porque na verdade esses índices, eles são algo que valoriza o município, que coloca numa posição de destaque, demonstra ali, né, a qualidade do nosso ensino e o quanto os nossos alunos estão preparados para o futuro. Exatamente. Quando nós entramos, né, lá em 2021, nós fomos tateando, porque nós viemos, né, de uma pandemia, depois nós tivemos o período da enchente, então os resultados foram resultados que não eram positivos para todo o Rio Grande do Sul e para a nossa cidade. Começamos a trabalhar, a entender, e no meio de tudo isso, nós fomos atrás dos alunos que estavam em casa, muitos alunos em casa, então fomos atrás que nós chamamos a busca ativa, envolvendo Secretaria Municipal de Educação, a Saúde, a Assistência, entre outras secretarias. Fomos atrás desses alunos, primeiro para trazê-los para a escola, e começamos a trabalhar com os professores, os profissionais da educação, para nós resgatarmos esses índices, né? E aí nós fomos atrás realmente de recursos que viessem a ter valor dentro da sala de aula. E aí o material estruturado, fomos fazer pesquisas em outras cidades, começamos a trabalhar esses índices de uma forma muito concreta, falando em alfabetização, falando lá nas atividades do segundo ano, do quinto ano, SAEB, SAERS, e como tu disse, o SAERS nos traz um recurso para o município. Então nós podemos, de acordo com a nota do município, também define o recurso que vai ser enviado. Que vem do Rio Grande do Sul. Então nós podemos perder ou ganhar. E quando nós assumimos, a gente acabou perdendo, porque sempre são 2 anos atrás, né? Os resultados, eles são sempre 2 anos atrás. Então agora nós estamos sim num crescimento, subimos posições aí nos rankings, então isso é importante que a gente veja que é uma dedicação de todos. Primeiro que é do nosso governo municipal, né, da nossa gestão. Depois a gente vê a Secretaria de Educação junto aos professores, profissionais, que todos se unem para um bem maior, né, que é o resultado dos índices, melhoria. E além dos índices, a gente fica muito feliz porque as crianças estão aprendendo. E é isso que a gente quer, que os nossos alunos aprendam dentro da escola. E saiam bem preparados para o mercado de trabalho, para os desafios futuros. Fizemos, assim, para a gente ter uma noção, lá em 2023, 2024, um levantamento que 80% dos nossos alunos no 4º ano estavam sendo alfabetizados. Olha só, a criança entra na escola com 4 anos. 4 anos, 5 anos, 1º, 2º, 3º, 4º. E faz uma faculdade. 6 anos dentro da escola. 6 anos para ser alfabetizado. Não dá. E aí fomos atrás de material estruturado, junto com o nosso pessoal dentro da Secretaria de Educação, junto com as supervisoras de escola.
E aí a gente está mudando, sim, esse quadro. E se Deus quiser, os números melhorarão cada vez mais. Mas a gente teve um aumento significativo, a gente pulou, Guaíba pulou 111 avançou, né, posições. 111 posições Isso. em resultado e como consequência de todo esse trabalho. Esse é um dado do IMERS, que é como um termômetro do Rio Grande do Sul que mede como estão os municípios. Aí vem resultados de provas, frequência de alunos, N situações. E aí a gente viu que o nosso resultado, né, em 2025, saiu o resultado que Guaíba, nesta caminhada de 380, mais ou menos, acho que é isso, cidades, nós subimos 111 cidades no ranking. Então, para nós, parece que ainda estamos, né, caminhando miudinho, mas eu vejo como uma grande vitória, certeza. Porque é algo assim que a gente viu que é o resultado do trabalho de todos. Muito feliz com esse resultado. Muito bom. Né? Magda, segundo o MEC e o IBGE, mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes ainda estão fora da escola no Brasil. No ensino médio, cerca de 8,8% dos jovens abandonam os estudos antes de concluir. São números que desafiam, como educadores e sociedade. Como que está esta realidade em Guaíba, que é o teu município, que tu faz a gestão da Secretaria de Educação? Como que tu vê isso? Eu vi que tu, logo no início da tua fala, falasse um pouquinho sobre a busca ativa, né? Esse movimento de ir atrás daquele aluno que está faltando, que não está frequentando a escola. Nós temos em Guaíba, que nós chamamos a rede de apoio à Redinha, que é onde a gente tem muitas secretarias. Entre elas, agora eu posso estar Educação, Assistência, Saúde e outras secretarias que estão ali trabalhando, que eles se reúnem a cada 15 dias para ir atrás realmente desses alunos, com dados aonde eles estão, vamos procurando, e tem um pessoal que liga para essas casas. Em função de tudo isso, nós estamos montando um local específico, estamos organizando o espaço, vai ser na Secretaria de Educação ou na Assistência, uma sala onde nós vamos ter pessoas específicas para isso, porque agora eles são meio que aleatórios, né? A cada 15 dias se reúnem para conversar e alinhar esse trabalho. Então agora nós vamos ser efetivo, provavelmente a partir de março, pessoas que vão estar sentadas ali às 8 horas de trabalho, ligando para as famílias, chamando famílias, indo até a escola, até as casas das pessoas, falando em busca ativa. O que é isso? É buscar essas crianças, porque isso é algo que nos dificulta muito o trabalho, isso entra nos nossos índices, é muito negativo nesse formato, e o principal de tudo, a criança não está sendo protegida dentro da escola, não está aprendendo, e esses índices a gente sabe que não é só de Guaíba, é do Rio Grande do Sul, é do Brasil, e muitas vezes a gente fala que é enxugar gelo, mas eu não acredito nisso. Eu acho que na hora que a cidade tem uma política efetiva em relação a esse trabalho, a gente melhora assim, os resultados. Mas é algo que a gente tem que trabalhar em parceria com a mulher, com a Secretaria da Mulher, com a assistência, com todas as secretarias, porque existem N situações. Muitos fatores que fazem com que aqueles alunos não estejam frequentando a escola. Pode ser alguma coisa de vulnerabilidade social, teve que voltar a trabalhar ou está trabalhando, isso né? São muitos fatores, então realmente precisa desse trabalho conjunto entre todas as secretarias. E um olhar constante que vai ser mais efetivo agora. Acho que isso é bem importante. Bem importante. Começamos em março, então. Março, nessa sala física. Sala específica. Perfeito. Quando a gente fala, então, em evasão, a gente não está falando apenas em números, falamos de histórias interrompidas. E no momento em que o mercado de trabalho exige tanto dos nossos jovens, né, de capacitação, de estudo, não basta mais ter apenas o ensino médio, precisa ter um ensino superior, cada vez mais o mercado de trabalho exige dos nossos jovens. Sim. Então, é muito importante que a gente cuide e faça todo o nosso esforço, então, enquanto administração pública, para que eles continuem, né? Continuem estudando, continuem mesmo trabalhando, mas concluam os seus estudos. Mas também tem a ver com acolhimento, né, Magda? Porque um aluno que se sente acolhido, que se sente visto, né, que se sente valorizado pelos professores, por toda a comunidade escolar, faz toda a diferença. Como que tem sido, então, o trabalho da Secretaria para apoiar os profissionais da educação nesse processo de acolhimento nas escolas? Bom, eu falo como Magda, professora, aposentada, né, e secretária de educação. Eu acredito muito, como pessoa, que tu tem que ter espaços lúdicos,
de acolhimento, tem que saber receber as pessoas, porque a gente gosta, né, de ser bem recebido, a gente gosta de um sorriso, a gente gosta de conversar. Então, esses momentos nós transferimos para dentro da escola. E eu sempre conversei muito com as direções de escola, com professores, o nosso alvo, para quem nós estamos trabalhando, se existe uma secretaria de educação, existe uma escola, porque tem um aluno, é para ele que nós trabalhamos. Então, esse acolhimento envolve todos os projetos de todas as secretarias, inclusive né, do gabinete da primeira-dama, né, que a gente tem muitos projetos que trazem assim, esse acolhimento para o aluno, para a família. Então, isso é constante, é sempre. E a gente tem agora no Volta às Aulas, né, um acolhimento para os profissionais da educação. Esse ano, nós já vamos fazer agora dia 10 e 11 de fevereiro. Terça e quarta-feira na Ubra, nós vamos trazer uma boa música para os nossos profissionais, um coffee break para as pessoas comerem, conversarem, a comida nos une, né? Isso é legal. Palestrantes que virão assim para esse momento assim, ó, de acolhimento, de falar em relação. Então, os professores iniciam o ano com esse evento. Professores e profissionais de educação. Todos, a merendeira, gente, todos. Ai, perfeito. Então faremos assim, um turno para cada um grupo de escolas, será um turno pela manhã, outro à tarde. Então, teremos todo esse acolhimento para os profissionais. E no dia 19, as escolas estarão fazendo a acolhida para os seus alunos. Cada escola tem um formato, vai fazer uma atividade diferente, onde vão estar recebendo as famílias e as nossas crianças, para que a gente comece bem o ano, assim, com muito pensamento positivo e com muita alegria. E com muita alegria, né? A gente tem que ter alegria. Alegria, é sinônimo de cores. É e eu tive a oportunidade também, nessas férias, de visitar uma das escolas que estava com o projeto Férias na Escola. Que escola tu foi? Eu fui na escola Itororó. Ai, que legal, que bom. Consegui. Muito bom. Depois do almoço ali, foi lá, elas tinham uma apresentação, elas estavam fazendo o grupo de dança da escola das meninas, tinha ensaiado para apresentar. Ai, que bom. E aí fui lá assistir a apresentação delas. É um momento delas. de valorização do trabalho delas, né? Não, eles têm N situações, N trabalhos dentro das escolas. O Férias Sem Fome também é um sucesso, né? Férias Sem Fome, então. Explica rapidinho para quem está nos assistindo como é que funciona o Férias Sem Fome e depois a gente fala das atividades do Férias na Escola. Certo. Férias Sem Fome é um grande guarda-chuva, que eu sempre falo, foi a vontade do nosso prefeito, Marcelo Maranata, que passou e trouxe esse desafio para nós. Magda, vamos abrir as escolas nas férias. E nós começamos. No começo muito difícil, mas começamos a alinhar. Nós temos profissionais que não têm direito a férias, né, nesse período, então esses profissionais trabalham, compramos férias de diretores, então montamos a equipe para receber as crianças. Começamos engatinhando, né, com menos alunos, com pouco tempo. Hoje, como aconteceu em 2025, das 11 horas da manhã às 16 da tarde, a criança chega na escola, é recebida pelo profissional, almoça, fica brincando ludicamente na escola, brincadeiras, jogos, piscina, banho de mangueira, muita coisa assim lúdica, de acolhimento, de envolvimento. E faz um lanche e vai para casa às 4h30 para também ter o contato com a sua família. Então, esse é o Férias na Escola. E o Férias Sem Fome é onde nós entregamos as cestas básicas para essas crianças lá em dezembro. Então, é um grande guarda-chuva Férias Sem Fome, onde o Férias na Escola está dentro Férias Sem dele. Fome, eu lembro que veio de uma visita, né, do nosso Marcelo, prefeito, numa escola, e ele conversando com as merendeiras, ele perguntou: se eu abrir a escola em janeiro, será que os alunos vêm? Isso aí. E aí a merendeira disse: vem, prefeito, porque tem alguns que precisam desse almoço, desse lanchinho, né, devido às dificuldades da família. E ele disse: então vamos montar o projeto. E foi um sucesso, foi um sucesso. Montamos a partir de 2022. Hoje nós estamos com 600 crianças sendo atendidas, 10 escolas. Cada ano a gente tem feito assim, conforme as necessidades, vulnerabilidade, né? Tem sido muito legal, assim, as crianças estão num espaço seguro, limpo, com alimentação, que esse foi o início de tudo, pensando na alimentação. Sim. Marcelo pensou muito na questão da criança comer, chega em casa, não tem. Então a gente ajuda muito as famílias também. E então, aí em dezembro distribui as cestas básicas para as famílias, isso. E em janeiro já tem as atividades na escola, que eles fazem os lanchinhos na escola. Isso aí, a gente vai aprimorando. A gente começou no primeiro ano, em janeiro, levando a cesta básica. Aí nós vimos, mas ele tem um Natal com a família, ele tem o primeiro do ano, né? Tem todas as festas e essas crianças não têm. Então nós já inovamos em 2024 e 2025, entregando a cesta básica em dezembro. Aí entregamos, eles ficam antes com a de sair família, pras férias. Isso aí.
E aí vão para as férias, e aí em janeiro, 3 semanas que eles ficam na escola, sendo alimentados, com profissionais, brincando, se divertindo, que é isso que é criança, né? Brincar. Muito positivo tem sido, muito bom. Magda, uma das preocupações de quem tem filhos pequenos é a vaga na creche, né? Preciso trabalhar, as mãezinhas, principalmente as mães solos, né? Uhum. Preciso trabalhar, mas preciso da vaga da creche. Como que vocês estão organizando, então, esse início do ano? A questão das vagas, eu sei que as inscrições já foram feitas no ano passado. Uhum. Como que está esse processo? É algo também que trabalhamos muito todos os anos no mesmo formato, a gente sempre tem essa demanda muito grande. Esse ano mudou, antes era por sorteio, não é mais sorteio, né? Nós estamos vendo todo o regramento do Tribunal de Contas, né? Estamos nos reorganizando e esse ano nós já fizemos por critérios, como tu disse, tem o critério da mãe solo, o critério dos salários mínimos que a pessoa recebe, se tem alguma deficiência. Então, existem pontuações aonde foram feitas, recebemos todas essas pessoas, né, que se inscreveram na Secretaria Municipal de Educação, fizemos um grande mutirão, avaliamos toda a documentação e fizemos uma fila de espera, né, aonde nós estamos chamando as pessoas gradativamente. Mas em tudo isso temos questões muito positivas. Nós tínhamos 300 vagas a mais, né, das nossas crianças da creche, e agora nós já temos 500 vagas nas creches que nós chamamos credenciadas, que são as particulares do município, onde nós compramos essas vagas. Então, agora em fevereiro, estamos num processo de chamando esses alunos, todas essas crianças, e determinando os lugares aonde eles ficarão. Abriremos também uma ali na bairro IP, chamamos com muito carinho a creche IPzinho, aonde colocaremos, né, as crianças ali em torno, vamos começar a ligar para as famílias, chamá-las, né, para que venham. Já inicia em março, Magda? Isso, a nossa ideia é no máximo metade de março, e essas crianças virão, assim, as que estão, claro, inscritas, né, porque a gente tem toda essa fila que temos que respeitar, porque é uma lei, né, municipal, um decreto municipal. Então, estamos trabalhando para diminuir essa lista. E é importante, assim, uma mãe precisa do seu filho na creche, né? Precisa desse Precisa. suporte. E a gente, às vezes, as mães chegam, às vezes, mais nervosas conosco, a gente senta, conversa, mas é algo realmente que atrapalha a vida, né, da família. Então, tudo que a gente pode fazer, nós estamos fazendo, tanto que cada ano nós iniciamos lá, geralmente em janeiro com 800, 900 crianças na lista, e em dezembro encerramos com 100, 130, quer dizer que como conseguimos acomodar, conseguiu acomodar as crianças ao longo do ano. Então, com certeza, esse ano a gente terá mais vagas disponíveis e com certeza a gente vai tornar famílias mais felizes também, né? E para a criança, né, Magda? É uma oportunidade Exato. de desenvolver suas habilidades, a socialização, aprender a conviver com um alimentação, amiguinho. Nós temos 6 refeições nas creches, né? Desde 2023. E o que aconteceu ano passado? O horário estendido, né? Fizemos uma lei onde todas as nossas creches, EMEIs, que nós chamamos, iniciam às 7h30 da manhã até às 19 horas. Então, até às 5h30 é o trabalho pedagógico, das 5h30 às 19 eles aguardam com os monitores, com brincadeiras, aguardando seus familiares, que os pais trabalham em Porto Alegre, em outras cidades, e precisam, né, os pais momento. Que trabalham no comércio, geralmente o comércio fecha 18h30, 18, 18h30, então, e realmente sempre tinha esse pedido, né? Isso foi um avanço, bem importante. Certeza. Então, mais uma ajuda para que as famílias se organizem. Mais uma ajuda. Então, é pensando em conjunto, né? Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, família, escola. No momento que a gente pensa em conjunto, todos pensam para o bem da criança, não tem erro. Eu acho que não tem erro. Com certeza a gente consegue encontrar soluções. Exatamente. Porque temos essa boa vontade também de procurar uma solução, de que a família fique bem e a criança, que é a prioridade, também fique feliz. Infelizmente, a gente não consegue atingir o 100%, né? Eu ainda tenho um sonho que ainda um dia iremos para a rede social. Temos vaga na creche, venham, procurem, está sobrando. Porque a gente está trabalhando de uma forma com políticas públicas que futuramente sim deem certo, e a gente tem já N ideias para os próximos anos para que realmente os pais consigam procurar a vaga, precisam trabalhar e conseguir deixar essa criança na escola. Isso é bem importante. E um passarinho me contou que tem uma novidade também, um novo instituto surgindo no município. Conta para nós. O IMESP, nosso Instituto Municipal de Educação Especializada.
Estamos já, assim, já está saindo do forno, conversamos com o nosso prefeito, vice-prefeita, vamos sim montar assim, uma escola, que seria também para um contraturno, onde essas crianças que estão dentro da escola com muitas dificuldades no aprendizado, e são as nossas crianças, né, pessoas com necessidades especiais, que chamávamos há um tempo atrás, agora são pessoas e crianças com deficiência, né? Então, essas crianças que não conseguem ficar todo o tempo dentro da escola, ficam 20 minutos, 30 minutos, vai ficar dentro da escola e teremos esse espaço onde ele ficará com pessoas, né, especializadas, trabalhando para que ele fique mais tempo ali, atendido pedagogicamente, e gradativamente ele vai aumentando o seu tempo maior dentro da escola. Dentro do turno escolar, na turminha, na sala de Hoje aula. Ele fica 20 minutos, a ideia é que daqui a um trimestre ele consiga ficar 40 minutos, daqui mais um tempo, no final do ano ele consegue ficar um turno na escola. Para nós e para a família, isso é importante, isso é inclusão, é achar mecanismos que a criança possa ficar mais tempo dentro da escola e inserido num contexto junto com as nossas crianças. Porque Guaíba, o que muito nos angustia, na rede municipal nós temos 10% dos nossos alunos que tem algum tipo de laudo, né? Que tem alguma deficiência, algum transtorno. De 11 mil crianças, nós estamos com 1.100 com esse laudo, e fora os que estão em processo ainda, né? Então, assim, nós não podemos mais cruzar os braços e esperar acontecer. Nós, como gestores, políticos da cidade, a gente tem que ir atrás e achar mecanismos e formas para atender essa comunidade. Para incluir essas crianças, para que elas possam também, porque é algo que preocupa também a família, né? Poxa, deixei meu filho na escola, vou para o trabalho contando que ele vai ficar naquele turno e ele não consegue. Então, isso também... Então, é mais um aspecto, né, do dinamismo ali da família que precisa ser cuidado, e se a gente pode fazer a nossa parte enquanto gestão pública para ajudar a família, então vamos fazer. Parabéns! Muito obrigada! Esse projeto, né, secretária? Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Mandar um beijo especial para toda a equipe da Secretaria de Educação. São profissionais muito dedicados. Muito. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eles seguem sempre estudando para trazer o melhor para os nossos alunos. Não olham horário, dia, noite, é de domingo a domingo. Isso é importante, é dedicação, né? Dedicação porque fazem o que amam. Exatamente. Né? Isso faz toda a diferença. Magda, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Obrigada por todas as novidades. Nada melhor do que a gente iniciar, então, essa nova temporada do programa Ela é o Elo, falando sobre educação, falando sobre alegria, sobre crianças e com tantos projetos lindos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. E vocês que estão nos acompanhando, fiquem agora com a Bruna Reis, com um papo local muito divertido, onde ela vai trazer dicas de compras de material escolar. Confere aí. O Papo Local veio às ruas, aqui no Prioridade 10, na Rua Voluntários da Pátria, para saber mais informações, ofertas e oportunidades para sua família e para o seu pequeno. Vamos conferir? E agora, a gente fez uma pequena curadoria aqui, eu e o Igor, mas tem diversos produtos espalhados pela loja. Sim. A gente separou aqui alguns, como esse aqui. Esse dinossauro aqui é um livrinho, ó, para quem quiser aprender a ler, ó. É uma opção muito legal. Coisa mais linda, e ele pode ficar também depois como uma decoração na casa, né? Então, muito legal. Temos também esse modelinho aqui, ó, olha que legal, é um livrinho, ó, com pop-it, ó, para as criançadas que gostam, olha que legal. Né? Então tem também aqui, ó, atrações, interatividade para as crianças. Isso é ótimo, né? Estimula os estudos também. Temos também esse kitzinho aqui, ó, com lápis, ó. Vem para colorir também, ele vem completo, olha que legal. Muito lindo. Esse aqui são lápis de cor. Lápis de cor, ele vem completo também com vários personagens, ó. Ó, e o preço muito interessante, R$29,90. R$29,90 o kitzinho completo, ó. Ele vem até a borrachinha, ó. Com os personagens famosos, né, da atualidade. Porque muita coisa mudou, né, de personagens nos últimos anos. Olha esse aqui. Me explica esse aqui, Igor. Olha que legal esse daqui, ó. Na infância a gente tinha pra brincar, olha que legal. Você escreveu aqui, ó, apagou, olha que legal. Então, muito interessante. É um livro interativo que estimula, né, a criatividade da criança.
aprender a desenhar com os animais da selva. Uhum. Então são muitos itens diversos para diferentes idades, como esse aqui, né? Da primeira infância, que diz aqui, minhas 100 primeiras palavras. Uhum. Olha que legal, ele vem completo, ó, com animais, comidas, brinquedos. Ó, muito interessante isso daí, ó, para as crianças que estão Interativo. aprendendo. Além de também ser uma decoração depois Uma decoração, pra casa, né? sim. E um preço também super atrativo, É R$29,90. R$29,90. Tá fixado esse valor, Igor? Sim, é um preço máximo da loja, é R$29,90. Então a pessoa já consegue, né, ter uma previsibilidade na hora Sim. de fazer a lista escolar. Isso. Então tá. Tão lindos esses produtos. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Essa área aqui, Igor, me explica mais. É, a gente chegou pra nós aqui também, que tá saindo bastante essas canetas gel com pompom. Olha que legal, Olha muito interessante, isso aqui, ó. pessoal. Tem vários modelinhos, Que ó. bonitinho. Ah, esse aqui eu gostei mais, olha. Tem diversas opções. Tem de leão também, ó. Olha esse aqui dos ursos, ó. Uma variedade, ó. Que gracinha. Aham. A gente também tem esses marca-texto aqui muito interessante, ó. Que esses aqui também dá pra... Ó, ele é assim, ó. Olha isso, gente. Tu vai tirando, ó. Ó, pessoal de casa. Muitas cores. Muita opção. Para estimular, né? O retorno das escolas, o retorno dos estudos dessa criançada. E aqui a gente também tem outras canetinhas, é isso? É, esse daí ele é giz de cera. Isso aqui é bem Giz de interessante, cera. ó. Esse daqui vocês vão tirar aqui a tampinha dele, ó. Você vai riscar ele aqui, ó. E daí ele vem um pincel. Ó, que daí ele seca, ó. 2 em 1 e o preço excelente também, né? R$29,90. 24,90? Ai, 24, desculpa. Olha que legal! Então, assim, além da promoção, esse aqui. Sim. Um valor ainda mais acessível. Ah, E não dá ainda pra é nós... mais 2 em 1. E ainda é 2 em 1, pessoal. Nós já vimos que são diversas opiniões para a lista escolar. Mas eu também separei aqui algumas oportunidades de materiais complementares para a rotina dos pequenos. A gente vai mostrar também que a gente tem aqui na nossa loja ó, as bolsas térmicas, olha que lindas. Ó. Diferentes estampas, realmente um material, né, que ajuda a manter as comidas Sim, térmica. térmicas, né, nas condições ideais para os nossos pequenos, né? Muito importante. A gente também tem as garrafinhas para manter os pequenos hidratados. Olha aqui, Igor, esse de sorvete. Sim, olha esse que aqui, lindo. abacaxi. É, a gente tem esses modelinhos também, olha, de formato de ursinho, olha que legal. Ó, ele contém uns adesivos também dentro, ó, que dá pra te montar ele do jeitinho que você quiser, ó. A gente tem aquele modelinho ali de baixo também, ó, que Pros bonitinho. bebês ó. também, Pros bebês. Estão na fase do crescimento dos dentes, para facilitar quem tá de desmame das mamadeiras, não é? Sim. Tem esses aqui que é térmica, ó, também. Depois a gente tem esse modelinho aqui, ó. Ó, A gente olha tem... esse aqui que ele é maleável. É, de silicone. Silicone, material de silicone, altíssima qualidade por apenas R$ 29,90. Olha que legal esse aqui, ó. Também saindo por apenas R$ 29,90. E com toda essa diversidade de opções, eu volto com você no estúdio, Daisy. Estamos de volta com o programa Ela é o Elo. E o assunto de hoje é muito gostoso, que é o Volta às Aulas. Aquele momento de reorganizar a rotina, preparar o coração e, claro, ajudar as crianças e os adultos também a se adaptarem de forma leve e positiva. E para conversar com a gente sobre esse processo de adaptação, o papel da família e até algumas dicas práticas para esse início de ano letivo, eu continuo aqui agora com a Tereza Witt, professora, pedagoga, neuropsicopedagoga e mãe de 2 meninos. Seja muito bem-vinda, Tereza! Obrigada, Deise. É um prazer estar aqui participando, né? E trazendo algumas dicas desse tema, né? Que é tão importante e é um momento desafiador, né? Para todos os envolvidos no processo. Perfeito! Professora, antes do intervalo, a gente falou sobre evasão escolar, sobre índice, né, dos alunos na avaliação das provas, índices de educação, com a secretária Magda, que é a secretária de Educação do município de Iguaíba.
E agora a gente vai abordar então os desafios do retorno, deste período de adaptação também para a escola, tanto daqueles alunos que estão iniciando, né, na escola, os pequeninos, como também aqueles que precisam mudar de escola, que também é um desafio. Um período cheio de expectativas, de desafios e de emoções. Tereza, a volta às aulas mexe com todo mundo. Não vai mexer só com a criança, né, porque está conhecendo um novo espaço, uma nova escola, ou iniciando, né, na escola, mas também com os pais, porque a gente fica ansioso para saber se eles estão bem, se eles estão tranquilos, se eles estão gostando da escola, e também os professores que recebem os seus novos alunos. O que acontece emocionalmente nesse período de adaptação? É um período bem difícil, né, de transições, muitas transições, por mais que a criança ela esteja adaptada, muitas vezes, à estrutura física da escola, por já estar ali um longo período, ela tem essa transição de uma sala para outra, de uma educadora para outra, de um professor para o outro, né, então é um momento bem desafiador para todo mundo, onde as emoções elas ficam afloradas, muitas vezes uma criança que já está acostumada com aquele ambiente, ela chora, ela se desorganiza, né? E os pais também, porque nós, né, ficamos um pouco inseguros, assim, se vai ficar bem, se não vai, se vai fazer amizades, né? Então a gente se preocupa com todo esse contexto, né? Não só com a aprendizagem, né? Que a aprendizagem é muito importante, mas neste primeiro momento as emoções são o que falam mais alto, né? E vai longe atrás a questão da afetividade, que ela se faz muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, desde a mais tenra idade até o ensino médio, todos precisam ser acolhidos, né? E bem acolhidos, desde os docentes até as crianças e os adolescentes, né? Precisam se sentir bem naquele ambiente. Sim. Quem não gosta, né, de se sentir bem? Todos os lugares que a gente vai, um dos requisitos se a gente vai voltar ou não naquele restaurante, naquela loja e na escola, é se a gente se sentiu acolhido, né, se a gente sentiu que a gente é valorizado. Tudo isso importa. Sim, e é um processo que precisa de um tempo, né? Demanda um tempo, e que são tempos diferentes, porque eu costumo sempre valorizar as diferenças. Independente de qualquer circunstância, todos somos pessoas diferentes. Então isso é importante, né? Esse cuidado com o outro. Às vezes uma criança, não pensando lá em casa mesmo, agora tu me fez pensar com os meus, né? A Marcele, na educação infantil, foi super tranquilo. Acho que eu fiquei uma tarde com ela, 2 tardes no máximo, assim, fiquei sentadinha e ela na escola e fluiu super bem. Na educação infantil. Quando ela passou, então, para o primeiro ano, ela foi para a escola, que era uma escola maior, que era Martinho Lutero, lá da cidade. Aí, aquele dia, ela ficou mais nervosa, mais ansiosa, porque era uma escola grande, de vários pisos, né? Toda a estrutura física muito diferente. A do meio, a Marjorie, ela já ia comigo levar a Mana na escolinha. Então, ela foi para a mesma escolinha que a Mana havia estudado. Então, foi super tranquilo. Só me deu um beijo, um tchau e tudo certo. E o Davi, o menino que é o caçula, já foi totalmente diferente. Ele chorou por um bom tempo. Sim. Ele se abraçava em mim e chorava. E isso com certeza deixa a gente com o coração na mão, né, Tereza? Muito. Os pais costumam ficar muito ansiosos nesse período de adaptação? Muito, muito ansiosos, né? E algo que conta bastante é a questão da demanda diária, da rotina, né? Muitos precisam, não tem toda uma disponibilidade para acompanhar essa adaptação, para respeitar esse tempo da criança, né? Então, às vezes, eles acabam transferindo para a criança essa ansiedade e essa insegurança, tanto no ambiente quanto no processo, né? Então, a criança chora e o pai, pelo seu nervosismo, pela sua ansiedade de que ela fique naquele espaço, porque precisa trabalhar, porque às vezes a avó é quem vai assumir dali para frente, e essa mudança também gera, né, uma insegurança, ou a outra pessoa, né? Então a gente sempre, eu sempre costumo, né, nas orientações de pais, pedir que eles passem confiança para as crianças, que eles também sintam, né, confiança no trabalho da escola, que é muito importante, né, e que eles também criem esse vínculo e fortaleçam com os educadores, com o corpo da escola, desde a entrada do portão até o momento que a criança entra na sala, né.
Então, isso é muito importante, esse desenvolvimento, e que a criança, porque o adulto passa, né? A gente fica insegura, dá vontade de chorar, então a criança sente, poxa, se a minha mãe não está com segurança de me deixar aqui, por que eu tenho que ficar? Né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, e que no adulto, teoricamente, já é para se ter um autocontrole das emoções, né? E a criança ainda não tem isso desenvolvido nela, essa capacidade de autorregulação emocional, ela ainda não tem totalmente, né, desenvolvida. E o adulto, muitas vezes, acaba externando isso e acaba criando um ambiente de desorganização para aquela criança sem se dar conta, né, desse momento, né? Então é um trabalho árduo. Gente, como pais, eu fico me lembrando, né, das minhas, fico me lembrando e me colocando no lugar dos pais. A gente fica também insegura, é novo pra gente aquela escola, aquele processo, aquela vivência, ela é nova. Então, claro, como adultos, a gente deve passar essa segurança, mas nem sempre é fácil esse processo. Nunca é fácil, né? E é muito interessante também, como tu dissesse, respeitar o tempo de cada criança, né? Alguns vão, até como eu contei agora, né? Foi totalmente diferente as adaptações das meninas e a do Davi. E quando a gente vê eles chorando, é difícil pra gente, né? Deixar. Por mais que tu precise, por mais que tu tenha que ir pro teu trabalho, é difícil deixar, né, o teu pequeno ali, que tu tá chorando, tá pedindo pra ficar contigo. E como é que os pais vão lidar com todas essas emoções, Tereza? Eu já passei por algumas instituições, né, e cada instituição tem a sua metodologia. Então, algumas instituições permitem que os pais entrem no espaço onde a criança vai ficar, que acompanhem, né, nesse primeiro momento, para a criança se sentir segura, se familiarizar com o ambiente, dar aquela explorada no ambiente, mas olhar para o lado e ver meu pai e minha mãe estão ali ainda, eu tô segura, eu posso, né? Então, isso é importante, né, que as instituições se abram para que os pais tenham esse primeiro momento. É algo desafiador, sim, porque, né, eu trabalhei muito tempo enquanto gestão, então, claro que as educadoras se sentem um pouco inseguras, porque às vezes tem mais adulto na sala do que criança, né? Então, só um detalhe, os pais ali, ó, com o coração na mão. Mas é algo que é importante, né, para que a família sinta segurança no trabalho que está sendo desenvolvido. Até para poder passar segurança, né? Até porque a partir do momento onde tu abriu a instituição, tá tudo certo, né? Se eu posso entrar na escola do meu filho, que ótimo, eu conheço o espaço onde ele está, eu conheço os profissionais, eu tenho essa segurança para eu poder, quando ele chorar, eu poder abraçá-lo, eu poder acolher esse sentimento, né? Porque o primeiro ímpeto é, não chora, não precisa chorar. Como não, né? Por que não pode chorar? Né? Se a criança está se sentindo insegura, está se sentindo triste, ela precisa chorar. Então, acolher esse sentimento. Tá tudo bem, eu sei que tu tá triste, que tá sendo novo, para nós também. Então, vamos brincar um pouco, vamos ficar. Depois, né, muitas vezes a família não tem essa disponibilidade de ficar aquele período dentro da sala. Então, eu vou ficar ali fora, mas eu tô aqui, eu tô te esperando, eu vou voltar para te buscar, né? Então, porque muito sentimento da criança é de abandono. Muitas vezes. Acho que esse é o maior medo, né, deles, é que o pai e a mãe não volte, né? Sim, porque, né, vamos pensar como a criança. Coisa que o pai e a mãe não fariam de jeito nenhum, né? Obviamente não, né? Mas vamos pensar, né, nos colocarmos no lugar da criança. Até ontem eu estava na minha casa, no seio familiar, com pessoas que me amam, com uma rotina onde eu já estou adaptado, né? Onde eu sei o que vai acontecer, como vai acontecer. E de uma hora para outra eu tenho que ir para um espaço novo, com pessoas novas, e dividir atenções, que é muito difícil, né? Então, às vezes chega numa sala onde tem mais 5 bebês, onde tem mais 10 crianças da mesma idade, e eu tenho que estar disputando a atenção de 1 ou 2 adultos. Como é difícil isso para eles. É muita mudança, né? É muita mudança. Pensando como a criança, é muita mudança. É muita mudança. Né? Então, por isso que é importante esse respeito, né, do processo, do tempo deles, esse acolhimento com sentimentos.
né? Nós temos muitos estudiosos da infância que falam sobre isso, né? Sobre a importância do reconhecimento dos sentimentos da criança e da criança como um ser, né? Como uma pessoa que pensa, que sente, que até muito pouco tempo atrás não se tinha isso, né? Exatamente. Tereza, tu tens trazido nas tuas falas muitas dicas preciosas e o nosso telespectador, ele tá esperando isso. Eu tenho certeza que as mãezinhas, elas têm esse desejo de que tu traga essas dicas mais práticas, né? E com relação ao tempo, aquelas mães que estão preocupadas, poxa, Deise, eu já tô há 3 semanas ficando com ele tá sempre chorando, ele continua chorando. O que a gente pode dizer para essa mãezinha? Para ela persistir, né? Ter paciência com a criança. É importante sempre ressaltar as evoluções da criança, valorizar as evoluções da criança, né? Então, assim, ela ficou 2 minutos a mais, abraça, beija, que bom, tu conseguiu ficar mais na escola, com quem tu brincou, o que tu fez, né? E ter uma escutativa para aquela criança, olhar para ela, né? Ouvir atentamente, prestar atenção a cada gesto, né? E passar segurança. Ok, então amanhã nós vamos de novo. Trazer, tá 3 semanas já chorando. Por que tu tá chorando quando a gente chega lá? Se depois tu consegue brincar, consegue trocar, o que acontece? O que tu sente quando tu chega? Né? Então, claro que algumas crianças não vão conseguir ter essa verbalização clara, mas trazer a segurança, né? Não projetar na criança as suas expectativas, porque mais muitas vezes para poder entender ali o processo dela, o sentimento dela. Porque muitas vezes a gente projeta nas crianças, né? Eu tenho 3 semanas para fazer essa adaptação. E aí essa projeção do tempo da insegurança é o que acaba causando essa insegurança na criança e que a gente não se percebe, né? Acaba não se percebendo. Então as mãezinhas fiquem tranquilas, perseverem e que cada criança tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Tem o seu tempo, isso aí. Quando a criança chora muito na entrada ou não quer ficar, vamos pensar também algo que acontece muitas vezes. A criança chorou, agarrou na mãe, chora desesperadamente, a professora tenta pegar no colo e ela não quer ficar. O que a gente faz, Tereza? Uma das estratégias que normalmente eu uso assim na escola é que a gente use a parte externa da escola, né? Porque a pracinha, o parquinho, o playground, ele é um grande aliado nesse momento, né? Então, de trazer a família para esse espaço para brincar com a criança, né? E aos poucos sendo progressiva, a família brinca com a criança ali um pouco, depois ela já se afasta e fica observando a criança brincar, até que a gente vá progressivamente conduzindo essa criança para esses outros espaços da escola e que ela se sinta segura lá, né? Porque é difícil, é bem difícil assim, e a compreensão das famílias às vezes é um pouco difícil, porque como é que fica depois? Às vezes acontece da criança chora que não quer entrar, e na hora de ir embora da escola chora porque não quer ir embora, porque queria ficar mais, porque queria brincar. Então é uma mistura de sentimentos e emoções que eles estão aprendendo a lidar, né? Então cabe a nós ir mediando e fazendo esse processo ser o menos dolorido possível para eles, né? E o elo entre a família e a equipe da escola, professores, funcionários, faz toda a diferença. Como que a gente pode fortalecer essa parceria? Com muita transparência, uma comunicação direta, né? Trazendo para a família quais são as suas dificuldades enquanto escola e a família trazendo quais são as suas dificuldades, os seus medos e inseguranças, né? Porque muitas vezes ficam milindres entre a comunicação, onde a família não verbaliza toda aquela criança, né, nas suas especificidades, então fica difícil até a escola descobrir algumas coisas, por exemplo, uma naninha que usa para dormir, né, um objeto de apego que a criança passa o dia inteiro em casa com aquele ursinho, com aquela bolinha na mão e chega na escola não leva, né, então ter esse cuidado
com essa comunicação e a escola trazer verdadeiramente o que está acontecendo, quais são as dificuldades daquela criança e em quais momentos, porque a família é o melhor suporte para a gente vencer esse período. Então, uma comunicação clara, objetiva, sincera, falando realmente o que a família está sentindo sobre aquele processo e o que a escola percebe também. Isso. Perfeito. Tem alguma história curiosa para nos contar, já que trabalhasse um tempo nas escolas? Aquela mãe que chorou na porta da escola? Porque isso acontece também, né? Sim. Foi bem no início, assim, quando eu comecei na gestão da escola. Uma mãe, primeiro filho, né? Todo aquele receio de largar em um ambiente novo. Nós fizemos toda uma apresentação da escola para ela. Ela amou a escola, gostou da equipe, conheceu as professoras, conheceu o espaço onde a criança ia ficar. E no dia que ela foi iniciar a adaptação, a menina simplesmente chegou no portão, se jogou no colo da professora e foi. E ela não precisou ir junto, a menina ria, brincava, e ela ficou em choque, se direcionou ao carro num choro copioso. E aí eu fui até ela, né, e eu disse, o que houve? Porque normalmente é o contrário, as crianças choram, os pais, né, querem que vá. E ela, eu tô com medo, a minha filha vai esquecer de mim. Então, a segurança dela. Né, a gente fez esse acolhimento, colocou ela dentro da escola, deu uma água, conversou, então ela ficou, foi uma adaptação mais para ela do que para a criança, né, que a criança foi basicamente que nem a tua, assim, já chegou ficando na escola super bem, gostou do ambiente, né, e a mãe é que estava com muita insegurança, então foram alguns dias, assim, com esse acolhimento com essa mãe. E observando essas crianças que algumas choram, outras ficam super bem de primeira com desconhecidos. Tem algum estudo sobre isso? Alguma característica que vocês perceberam, assim, que deixa a criança já mais segura de cara? Alguma coisa que vocês perceberam de diferente, assim, nas famílias, nas estruturas, nos comportamentos? A questão vai muito do meio, né? Influência do meio. Então, não tenho nenhum estudo assim agora para me embasar, mas pela prática, pela minha vivência, né? Quanto mais cedo a criança vai para a escola, né, ou fica em outros espaços que não seja com a mãe, com o pai, que são os primeiros cuidadores, né, diretos, ela já tem uma maior facilidade em vincular com outras pessoas, né? Então, crianças maiores, como eu já trouxe anteriormente, elas já estão adaptadas a uma rotina, ao funcionamento da sua família, da sua casa, né? Então, para elas é difícil esse desligamento, essa quebra desse vínculo, né? Então, eles demoram um pouquinho mais para ter essa compreensão. E os bebês, eles já conseguem ter esse vínculo fortalecido em outros espaços com maior facilidade. Uma das maneiras que a família, agora também estou pensando, fico me lembrando, né, de quando eu era criança. Eu sou filha única e minha mãe era super protetora. Então, para mim foi difícil, né? Sim. Esse momento de ir para a escola, eu chorava também. Com isso, com medo da mãe não voltar, com medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe, porque a minha mãe era minha referência, filha única, Sim. né? Então, realmente é interessante como o fato que uma das coisas que os pais podem fazer também é já acostumar a criança a conviver com outras pessoas, a conviver com a vovó, com as tias, com a Dinda. Tem esse relacionamento Sim. também em outros espaços, né? Com amigos, com pessoas próximas, mas não só em casa, né? A mãe, Sim. ela não deixava eu posar fora de casa. Nunca posava fora de casa. Então não tinha essa coisa de ir pra casa da avó, nas férias, ir pra casa da Dinda. Sempre com a mãe, super protetora. Então, Sim. claro, quando eu tive que ir pra escola e ficar sem a mãe, foi difícil, né? Sim, é bem difícil, assim. Um vínculo que é muito forte, né, é o da amamentação. Então, ele também é um vínculo que ele dificulta um pouco esse processo de adaptação de ambas as partes, né, devido a essa ligação, né, do aleitamento materno. Então, tem no município de Porto Alegre, tem uma regulamentação, uma normativa, onde as escolas têm um espaço
né, nem que seja uma poltrona, para que as mães possam seguir com o aleitamento materno e fazer a adaptação na escola. Então isso também facilita, né, auxilia esse processo, porque a gente sabe que cada vez mais cedo, né, as mães têm que voltar para o mercado de trabalho e cada vez mais cedo as crianças estão indo para a escola, então isso é importante, né, esse fortalecimento de vínculo, essa manutenção de vínculo e de segurança. Que as mamães consigam continuar amamentando seus filhos com tranquilidade, com Sim. segurança, tendo esse momento, né, tão gostoso que é o da amamentação. Tereza, muito obrigada por todas as dicas práticas, trazendo a tua prática, a tua vivência, né, como professora, como psicopedagoga, com todas essas especializações, alguém que ama a educação e o cuidado com os pequenos. Muito obrigada por trazer pra gente e te deixo à vontade para se despedir do pessoal, de repente deixar tuas redes sociais, para o pessoal acompanhar o teu trabalho. Eu que agradeço, né, esse momento, né, espero que a volta às aulas seja tranquila, né, que vocês se sintam seguros no ambiente onde seus filhos vão ficar, e no final sempre dá tudo certo. Ah, essa frase é ótima. No final, sempre dá certo. Sempre dá certo. Às vezes o processo é um pouco mais demorado, um pouco mais dolorido, mas vai dar certo. Sim. Muito obrigada, Tereza. Agora a gente vai ficar com mais um papo local com a Bruna Reis, que esteve visitando o Procon e falando sobre o direito do consumidor. Confere aí. E o Papo Local está aqui no Procon Porto Alegre, onde eu vou falar com o diretor Vambert de Lorenzo, para a gente falar sobre a proteção aos consumidores. Então, para a gente começar, o pessoal de casa, nessa época do ano, início de ano letivo, existem muitas compras, listas de compras para o material escolar. Como é que está essa questão hoje? Tem a questão dos desenhos, existe um cuidado nessa época do ano? Olha, vários cuidados, inclusive o primeiro deles é a pesquisa. O Procon se antecipou às famílias e nós temos uma série de 3 pesquisas, lideramos a última pesquisa agora no dia 4 de fevereiro, e que ela já teve um impacto a partir da primeira. É bem interessante porque o próprio comércio fica aguardando a pesquisa do Procon para ajustar os preços. Então, a pesquisa de janeiro para essa de fevereiro já teve uma redução de preço, porque a concorrência vai se ajustando. Então é muito importante que quando for fazer essas aquisições, os pais estruturem a aquisição de materiais escolares a partir dessa pesquisa que o próprio Procon fez. Se deem o trabalho, isso não leva 10 minutos, de selecionar dentro desses 38 itens mais importantes, onde eles estão mais baratos. Não quero me atrever a falar de metodologia, mas pega lá, bota 3 colunas, loja A, loja B e loja C, e lista o que está mais barato naquela loja. A economia vai ser de 30%. Quem tem 3 filhos, 2 filhos, quem tem mais de uma criança na escola, isso tem um impacto na economia doméstica, né? Exatamente. Outro dado curioso é que quanto menor o preço, maior a variação entre concorrentes. Então, por exemplo, na borracha, que é R$1 e alguns centavos, a diferença chega a ser de 80% entre um fornecedor e outro. Já no papel A4, a diferença é bem menor, justamente porque existe uma razão da proporção do menor preço com a maior variação e do maior preço com a menor variação. Então tem que estar atento a tudo isso. E está lá no site do Procon, da Prefeitura, a gente já fez essa pesquisa para quem está em casa. Disponível para quem, né, Exatamente. busca mais, busca economizar, especialmente no início do ano. E nós temos o ano todo pela frente, né? E Isso. a gente também a gente quer saber também essa comparação que existe do online com o presencial. As pessoas costumam trazer isso, essas comparações? Sim, e algumas confusões também. A primeira é que o direito do arrependimento só existe para compras online. Olha só. Então as pessoas, assim, quando isso acontece no Natal, Ano Novo, nas datas comemorativas, as pessoas compram pressupondo que existe um direito de troca. Não existe esse direito. Isso aí é um ato unilateral do lojista. Porém, se o lojista afirma que vai trocar, ele está obrigado contratualmente. Ou seja, a lei não existe direito de troca, com exceção de compras pela internet. Mas, ao afirmar que
troca, na compra física, o lojista está obrigado a trocar. Então é uma política, digamos assim, de simpatia do lojista, essa é a primeira coisa. Então tem que estar muito atento. Na política de troca de compras pela internet, a gente chama direito ao arrependimento. Arrependimento é um conceito emocional, então significa que o consumidor não precisa se explicar, ele só precisa dizer não quero mais, desistir, e o custo da devolução é do fornecedor, não é do consumidor. Só que ele tem que registrar essa inconformação assim que receber, porque depois que receber, ele tem 7 dias. Significa que se ele receber hoje e reclamar só daqui a 3 dias, ele só vai ter 4 para devolver o produto. Então esse é o direito a arrependimento. Nessas compras online também é muito importante ver a idoneidade do site, onde ele está comprando. E nesses marketplaces, que são esses sites de compra, tem que ter muito cuidado, porque ali é um condomínio de lojistas. Então, quando está entrando para falar naqueles sites de compra, tu não está tratando diretamente com como aquele site se apresenta, está comprando de alguém. Então é muito importante pesquisar o CNPJ, ver de quem é que eu estou comprando esse produto, qual é o CNPJ, pesquisar a reputação, que isso é muito importante, isso está acessível na internet, e na hora do pagamento usar métodos rastreáveis. O mais seguro de todos é o cartão virtual, pessoal. O cartão de crédito eletrônico. Esse é o mais seguro. Tá? Para devolução, para fazer pedido, depois isso. E depois, em grau de segurança, aí nós temos ali o velho e antigo boleto. E na hora tem que verificar se o fornecedor, se o nome do destinatário do boleto é aquele. E o guardar os comprovantes, isso, né? E se o CNPJ é o mesmo também, para ver se está mandando o dinheiro para a pessoa certa. Sim. Nunca mandar Pix por conversa privada, correr do Pix. Então, mensagens que possam sair do site, evitar, né, essas conversas, né? Porque tem isso, né? Exatamente. Então, são alguns cuidados assim que são básicos e as pessoas não se atentam, sobretudo com a superoferta. Cuidado com a superoferta. A superoferta mexe com o nosso emocional. Existe um clichê de que a vítima sempre quer tirar a vantagem. Eu acho isso injusto. Porque tu está na tua casa, tu não procurou o golpista vem e te oferece uma super promoção. Então só fica atento. Porque o dinheiro não se acha em árvore. Tudo tem um custo, Tudo tem um custo. Então, quando a oferta é muito generosa, a tendência que seja um golpe é muito grande. E eu não estou recriminando quem cai nos golpes, não, porque qualquer um de nós está sujeito. Todo mundo está suscetível, né? Todo mundo está suscetível a isso, porque vem o site, ele é bem montado, e aí vem uma oferta, olha, até uma promoção, um Black Friday, sei lá o quê, promoção de volta às aulas com 40% de desconto. Tu te empolga quando viu cair num golpe. Então, cuidado com as super ofertas. Na nossa fiscalização de Black Friday, como todo o comércio estava oferecendo, a gente ia nas super ofertas. Então, a nossa prioridade de fiscalização, já que a gente não dava conta de tudo, era nas super ofertas. Agora estou dizendo isso em público, agora nós vamos também nas outras. Mas a oferta de 70% sempre tinha problema. No shopping, 70%. Aí a gente ia lá, era uma propaganda enganosa, entendeu? Até 40%, tudo por 40%. A gente chegou lá e não era tudo. Isso, não, mas não é tudo. E a gente, a gente abria sempre, porque a gente quer conciliar sempre, quer resolver o problema. Outro troca esse cartaz, ou a gente vai te autuar. Aí o cara foi fazer outro cartaz, mas esse cartaz é grande, então coloca um adesivo, até 40%. Se tu colocar até 40%... empresários estão nos assistindo também, né? Se tu colocar até 40%, o teu consumidor vai saber que nem tudo é 40%. E tudo é comunicação, né? Por isso que o Ela é o Elo existe para trazer mais informação para quem está nos assistindo, para as famílias. E assim, para a gente finalizar, as melhores táticas para quem quer economizar nesse período é fazer essa planilha, organizar ou deixar... Quais dicas assim da tua Fazer visão, essa planilha, se informar quais são os produtos que a escola pode exigir ou não. Tem que ficar muito claro, produtos de uso coletivo são obrigação da escola. Ela tem que incluir isso na precificação
da matrícula e da mensalidade. Então não é obrigação dos pais comprar detergente, o pincel atômico do quadro, papel higiênico e produtos da própria escola, como papel para imprimir as provas. Quem imprime as provas é a escola, a universidade. Agora, aqueles produtos de uso individual do aluno, esse sim é obrigação do aluno e, quando criança, dos pais. Então tem que ter esse discernimento do que é uso comum, do que é uso coletivo. Contestar, né, o que a gente recebe também, fazer a nossa parte como consumidor, como, né, sociedade também, e ir atrás das informações, né? Exatamente. O Procon está aqui para isso. A gente tem um atendimento super eficiente. Agora eu vou me jactar um pouquinho. O Procon se tornou um órgão de alta performance. O nosso índice de resolução é de mais de 94% de resolução de conflitos, os conflitos individuais, tanto no presencial quanto no eletrônico. O eletrônico ele é super ágil. A pessoa, você digita em algum site de busca, digita aí Procon Porto Alegre, vai aparecer reclame a sua reclamação, registre a sua reclamação, você registra. Quando envia, já cai no nosso atendimento eletrônico e imediatamente o fornecedor é contatado e é dado um prazo para ele responder. Esse conceito de imediato só não vale para segunda-feira porque leva até 20 minutos. Para ter ideia da agilidade, porque na segunda-feira acumulou o fim de semana. Mas é muito rápido e a gente tem uma boa vontade do varejo, das classes, são várias classes de fornecedores, prestadores de serviço. Em Porto Alegre já estão sensíveis da importância do Procon, então em geral as respostas são muito ágeis, por isso que a gente tem esse índice. Nós temos um caso icônico aqui, mas é totalmente fora da curva, é importante dizer isso. Por isso que ele é icônico, que um programador ficou sem internet. Ele precisava da internet porque ele trabalhava em casa. Ele entrou com a reclamação e era um dia que o fluxo estava funcionando, não era uma segunda-feira. Em 2 horas a internet dele foi ligada. Ele ligou para cá para agradecer, que ficou impressionado com o serviço. A gente ficou lisonjeado, mas eu tive que dizer para ele, olha, foi boa vontade também, tem mérito aí do teu fornecedor, porque ele foi contactado assim que teu e-mail chegou, a tua reclamação chegou, ele foi contactado, e aí ele não quis. É importante também dar feedbacks positivos, né? A gente esquece às vezes. Exatamente, esse consumidor nos surpreendeu, ele chegou a ser entrevistado por uma grande rede, justamente por causa da tipicidade do caso dele. Olha só, se você tem alguma história, você pode mandar no @DaisyMaranata. E eu também fiquei sabendo que você é bem ativo, né, diretor, nas redes sociais. Quer deixar para o público também? Estou lá à disposição, Professor Vambert. É o meu perfil no Instagram. Direto do Procon Porto Alegre para os estúdios com você, Daisy. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso programa Ela é o Elo. Muito obrigada pela tua companhia, obrigada por esse tempo conosco. Essa nova temporada que iniciamos em 2026 tem muita novidade chegando. Te espero na próxima semana. Beijo no coração!